Parece que o Bolsonaro está mesmo disposto a executar o seu plano de fuga, porque mesmo que o Lula seja contra a CPI para investigar o ex-presidente, a situação jurídica do Bolsonaro ela se complicou muito nos últimos dias. O Anderson Torres ter deixado o celular dele nos Estados Unidos mostra que ali possivelmente tem provas contra todo mundo, e é por isso que o Bolsonaro está querendo prorrogar o prazo dele nos Estados Unidos. Só que ele é visto como incômodo para o governo americano. E a Michelle, ela tá fazendo publicação paga em rede social para levantar uma graninha. O que você acha dessa situação envolvendo a Michelle? É algo patético? E você acha que o Bolsonaro ele tá mesmo disposto a fugir? E o que você achou do Lula ser contra a CPI? Deixa o seu like se você acha que o Bolsonaro é um fujão e merece ser punido e, claro, se inscreva no canal. Vamos começar com essa história da Michelle, pessoal, porque gerou muito burburinho e alguns memes nas redes sociais. A Michelle apareceu em uma rede social fazendo uma publicação paga, possivelmente paga, né? Sobre um produto de beleza da empresa que é do maquiador dela. Aquele maquiador que teve os seus encontros com a Michelle colocados nos sigilos de 100 anos. E é claro que isso virou uma grande picardia, muitos memes, muitas brincadeiras aqui na internet, falando que a Michelle tá querendo levantar uma graninha para ficar nos Estados Unidos. Porque empresários estão levantando sim uma graninha para manter o Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Porque ele tem, pessoal, um claro plano de fuga. Tá ficando muito, mas muito evidente que essas férias do Bolsonaro nos Estados Unidos estão se tornando uma rota de fuga para ele. Primeiro porque ele foi para os Estados Unidos sem ter passagens de volta para o Brasil. Logo antes da posse do Lula, ele abandonou o cargo. E a gente estava vendo algumas informações que o PL estava mandando o Bolsonaro voltar para o Brasil para reagrupar a oposição. Só que nós temos novas informações, ou seja, informações mais recentes, falando que o PL prefere que o Bolsonaro fique mesmo lá nos Estados Unidos. Porque se ele voltar para o Brasil, ele vai ter complicações. Tanto que o partido já considera que o Bolsonaro vai ficar, no mínimo, inelegível e já está apostando na Michelle para 2024 e 2026. E essa vai ser uma disputa que vai simplesmente acabar com a família Bolsonaro. Eu já acabei fazendo um vídeo, tem comentário, link aqui no card. E o Bolsonaro voltar ou não dos Estados Unidos é uma dúvida dentro da própria família. O Flávio quer que o Bolsonaro volte, a Michelle quer que o Bolsonaro fique, então fica toda essa situação com o Bolsonaro nos Estados Unidos, vai prorrogar o seu prazo na terra do tio Sam, porque havia a previsão que ele ficasse até o fim agora do mês de janeiro, o Valdemar Costa Neto cobrou a volta do Bolsonaro, agora ninguém sabe mais. E existe sempre aquela possibilidade dele fugir para a Itália. Nós tivemos essa hipótese lá na primeira semana do mês de janeiro, que o Bolsonaro ele podia preparar a sua fuga para a Itália, aproveitando que ele tem cidadania italiana. Essa foi uma jogada colocada na imprensa que eu também já expliquei para vocês, link aqui no card. A verdade, pessoal, é uma só. Há um problema para o Bolsonaro nos Estados Unidos, porque ele tem se tornado um incômodo para o governo Joe Biden. Vocês sabem que muitos deputados democratas estão incomodados com a presença do Bolsonaro lá. Os Estados Unidos não gostaram nem um pouco do que aconteceu aqui no Brasil, uma emulação do que aconteceu lá nos Estados Unidos, porque eles temem que isso possa acontecer em outros países da América Latina e tornar o continente um verdadeiro caos. Então eles estão incomodados com o Bolsonaro. O Lula vai chegar nos Estados Unidos agora no mês de fevereiro para conversar com o Joe Biden e eles podem aí lidar com essa situação do Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Enquanto isso, para sobreviver, alguns empresários estão falando de fazerem uma vaquinha para o Bolsonaro dar palestras ali nas empresas deles. Seriam doações para que o Bolsonaro pudesse se manter nos Estados Unidos enquanto ele tenta fugir da prisão ou da detenção aqui no Brasil. Na sua opinião, isso é uma fuga do Bolsonaro com medo na justiça? Ou é só porque ele tá gostando de trabalhar na Disney como pateta? Coloque nos comentários e se inscreva no canal. A situação dele, pessoal, para ele fugir, de fato tem ficado muito complicada aqui no Brasil. O Lula falou que não quer investigar o Bolsonaro via CPI. Fiz comentário também, ele falou isso numa entrevista com a Natuzaneri, link aqui no card. O Lula falou que uma investigação via CPI não seria necessária porque o país tem instrumentos, tem mecanismos para investigar o Bolsonaro, como as investigações já estão encaminhando. Até porque o Bolsonaro ele já está sendo também investigado pelo Alexandre de Moraes. Então perceba que a situação jurídica do Bolsonaro aqui no Brasil, ela está se complicando
cada vez mais. O Alexandre de Moraes, você sabe que ele incluiu o Bolsonaro, acatou um pedido que foi feito pela Procuradoria-Geral da República, pelo Augusto Aras, para que o ex-presidente fosse investigado por tudo que aconteceu lá em Brasília, né? Incitou, coisas do tipo. E ele vai ser investigado. Tanto que o Alexandre de Moraes determinou a investigação do Bolsonaro, mas não determinou o prazo para que os depoimentos fossem colhidos. Vamos fazer lá na frente, quando o Bolsonaro voltar para o país, porque as autoridades nacionais estão usando muita cautela, estão tendo muita cautela na hora de pressionar juridicamente o Bolsonaro. Só que tem um outro problema que complica o Bolsonaro, que é justamente a detenção do Anderson Torres e todo o pânico que o Anderson Torres tem provocado nos bolsonaristas desde o momento que ele desembarcou no Brasil e que ele teve a prisão decretada pelo Alexandre de Moraes. Você sabe que o depoimento do Torres pode ser um depoimento bastante comprometedor, já fiz vídeo também, link aqui no card para que você entenda isso. E há um ponto do Torres que é o ponto mais suspeito de todos. Ele deixou o celular dele nos Estados Unidos. Isso é muito estranho, pessoal. Pode ser que ele tenha esquecido? Pode. Mas hoje em dia, o celular, que é praticamente um apêndice do corpo, né, tá junto conosco em todos os momentos, você esquecer o celular nos Estados Unidos é muito suspeito. Eu perguntei pra vocês no meu vídeo de ontem, vocês falaram que ele possivelmente está dando um migué ao ter esquecido o celular. Vocês mantêm essa posição? Que o Anderson Torres está dando uma de 171 a respeito do celular dele? Coloque aí nos comentários. Mas ele ter esquecido mostra que ali no celular existem provas, ou podem existir provas contra ele e também contra todo o governo. E tem uma outra questão. E aí complica tudo para o Bolsonaro, né? Você perceba que o cerco está se fechando completamente contra ele. O site O Bastidor, que eu sempre gosto aqui de fazer uma colocação que não é uma Folha de São Paulo, não é uma Veja, não é um Globo, não é um UOL. Mas eles trouxeram a informação que aquela minuta que foi encontrada na casa do Anderson Torres, ela só não prosperou porque os militares não concordaram. Mas a ideia do estado de defesa chegou até os militares. Olha, então de fato havia uma possibilidade de golpe. O caminho não é por aí. A linha de raciocínio não é por esse caminho. Mas sim que algo era discutido no governo Bolsonaro. E não vai discutir, não, questão de golpe. Não entrem por essa via. O que eu quero dizer é que havia pessoas discutindo um ataque dentro do governo Bolsonaro a uma outra instituição. E aquela minuta, ao que tudo indica, não tem participação somente do Anderson Torres, que a recebeu, e da pessoa que a fez. Não estou nem colocando o Bolsonaro. As informações que nós temos é que a quantidade de pessoas supera uma ou duas. Então, muitos podem ser investigados, muitos têm que prestar esclarecimentos para que a gente possa desenhar aquela organização dentro do governo federal para atacar outras instituições da República. E é justamente essa organização que vai colocar o Bolsonaro atrás das grades invariavelmente. Inelegível, ele já está. Agora, enjaulado é só uma questão de tempo. E mesmo que ele queira fugir, não vai adiantar.